Tiavella Siginin Be'ele. En Radafuli. Ildefon kom. Altik Halon. Ithene Nachma. Maton di Tehebun. Le'rekom. Watisnon. Le'rekom. وأنا أمر لكم تهبون لأريكم تتلون لردافيكم قبل ديهن تهبون أهابين لكم ما تابدنا يا داد Cristo, que veio ao mundo propagando a ideia de que era o enviado de Deus, o Filho de Deus, para salvar o povo hebreu. Só que o povo judeu não acreditou muito nessa história. Cristo espalhou uma mensagem de amor muito importante, principalmente uma mensagem que condenava a escravidão, agravando ainda mais o problema do Império Romano, a ausência, a carência de escravos para a produção. Diante do encarecimento dos escravos, a produção acabou ficando inviabilizada, a produção escravista. Alguns proprietários de terra chegaram à seguinte conclusão: vamos criar o sistema de colonato. Vamos arrendar parte da nossa propriedade a plebeus livres e mesmo a escravos. Esses plebeus, eles tinham algumas, e mesmo os escravos, tinham algumas atribuições. Primeiro, eles eram presos à terra e ao proprietário através de laços jurídicos extremamente fortes. Além disso, essas pessoas, esses colonos que arrendavam a terra, se viam obrigados a, em alguns dias da semana, produzir nas terras do proprietário. Professor, essas características lembram o feudalismo. Começa a surgir a base do que na Idade Média você chama de sistema feudal. Não esqueça, é um bom lembrete. As vilas eram as grandes unidades de produção dentro do sistema de colonato e vão, aos poucos, substituindo em importância as cidades. Bem, outras consequências dessa crise, desse desgaste, também se refletem na área administrativa, com a redução de funcionários ligados à administração e a redução do efetivo de militares do Império. Além disso, temos que destacar a ampliação da oferta de crédito, a emissão de moedas para tentar movimentar a economia romana. Mas, ao contrário, em vez de movimentar e desenvolver a economia, essa ampliação da emissão de moeda acabou desvalorizando a moeda e gerando mais inflação no Império a partir do século III depois de Cristo. Bem, e de nada adiantaram as reformas de Diocleciano para tentar salvar o Império. Diocleciano que procurou tabelar preços e salários. A tentativa era de controlar a inflação nesse período após o século III, nesse período de crise. Depois de Diocleciano, um outro imperador, Constantino, também tentou realizar uma série de reformas. Constantino, de cara, proibiu a perseguição aos cristãos. Além de proibir a perseguição aos cristãos, Constantino criou uma segunda capital para o Império Romano, chamada de Constantinopla, em homenagem ao fundador Constantino. Constantinopla é a atual Istambul e estava sentindo menos os efeitos da crise da carência de escravos.
Depois de Constantino, nós temos as tentativas de reformas agora de Teodósio, do imperador Teodósio. Teodósio adotou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Além disso, Teodósio procedeu à divisão do Império Romano em duas partes. O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Istambul. Teodósio que enfrentou muitas revoltas, enfrentou muitas invasões de bárbaros. Bem, os bárbaros que começam a invadir principalmente o Império Romano do Ocidente, em busca de terras férteis, em busca das riquezas de Roma. O Império Romano do Ocidente sucumbe no governo de Rômulo Augusto, em 476 d.C. Bem, o Império Romano do Oriente ainda resistiu mais tempo, hein? As invasões dos bárbaros, ostrogodos, visigodos e outros lombardos e outras tribos. O Império Romano do Oriente, mais tarde conhecido como Império Bizantino, acabou durando até 1453, quando foi invadido pelos turco-otomanos. Mas isso é outra videoaula, deixa pra lá. Bem, embora finalizado, o Império Romano do Ocidente trouxe um legado cultural muito importante para a formação da sociedade e da cultura ocidental. Por exemplo, a questão do direito, o direito civil, o direito público implantado em Roma, em boa parte é a base do nosso direito atual. E eu não quero nem falar na questão linguística, afinal, somos latino-americanos. E isso deve te fornecer alguma pista, né? E por que não falarmos sobre a mitologia romana, que, embora em desuso, influencia escultores, artistas, até os nossos dias? Importante citar. Por que não falar na ira de Júpiter, Zeus, para os gregos? Por que não falarmos na inteligência de Minerva e mesmo na soberania dos mares de Netuno? A arquitetura e a escultura também são, até hoje, fortemente influenciadas pelos valores artísticos romanos, que nós chamamos de arquitetura clássica. Vamos agora às nossas dicas de estudo. As nossas dicas de estudo são o filme Asterix e Obelix. Bem, nós falamos sobre ele, o filme narra a campanha que Júlio César empreendeu para conquistar os gauleses. É uma boa dica, hein? Bem, não esqueça também de ler o livro de Ouro da Mitologia, da de Ouro, escrito por Thomas Bulfinch. Vai te dar uma boa noção desses personagens mitológicos. Bem, espero que vocês tenham gostado e até mais! Na aula de hoje, estudamos a Roma Antiga. Conhecemos a organização da sociedade. A sociedade romana, fortemente hierarquizada, era controlada pelos patrícios, que controlavam os cargos políticos. Na parte intermediária, nós tínhamos os plebeus e também tínhamos na base os escravos, a base da economia e da produção romana. Vimos a monarquia romana. Na monarquia romana, nós tínhamos o rei controlando o governo, controlando o exército, mas também nós tínhamos o Senado, formado pelo patriciado, e a plebe estava excluída da participação política. Observamos a República Romana. Durante a República, nós temos, por exemplo, a expansão de Roma dominando a Península Itálica. Além disso, temos as guerras púnicas contra os cartagineses, onde os romanos passaram a exercer o domínio sobre o Mediterrâneo. E não esqueçamos, é claro, das revoltas de Tibério e de Caio Graco a favor da reforma agrária. E falamos do Império Romano, 1 a.C., 3 depois de Cristo. Se no Império Roma atinge o seu auge, dominando praticamente toda a área em volta do Mediterrâneo, é exatamente no Império que as invasões bárbaras vão acabar com a parte ocidental do Império Romano, embora a parte oriental perdure até 1453. Bons estudos!
Olá, professor. Agora as dicas vão para você, para aquela melhorada, aquele capricho durante as aulas, né? Bem, professor, eu insisto na necessidade de sensibilizar o aluno para a importância do tema. E no caso do Império Romano isso é muito fácil. Vamos começar com uns filmezinhos como o próprio Espartaco, Paixão de Cristo e mesmo o Gladiador. Eles vão fazer com que os alunos se sintam mais integrados ao tema. Além disso, por que não uma peça de teatro, um Prometeu Acorrentado ou mesmo as obras de Virgílio? Acho que isso vai fazer com que os alunos fiquem muito integrados ao tema e se sintam mais à vontade para estudá-lo. Além disso, insisto na importância de demonstrar a importância do Império Romano para a formação da sociedade e da cultura, principalmente da sociedade e cultura ocidental. Acho que isso vai fazer com que a aula melhore muito e que os alunos participem ainda mais das atividades. É isso aí, professor. Boa aula.